O que é destaque nesta sexta-feira? Governador sanciona promoções de PMs e o escalonamento da Polícia Civil. A Assembleia aprova LDO garantindo autonomia financeira à Universidade Estadual. Feira Internacional da Amazônia é cancelada por falta de recursos. Maus caminhos. Ministério Público Federal oferece 8 novas denúncias por crime de peculato. Após troca de deputados, comissão aprova relatório que pede rejeição da denúncia contra Temer e que será votado só em 2 de agosto no plenário da Câmara. O Planalto teme adiamento da votação anunciado por Rodrigo Maia. FMI eleva previsão de crescimento para o Brasil, mas reduz a estimativa para 2018. Brasil mantém liderança no ranking de mortes de ambientalistas em 2016, diz ONG. Imprensa é proibida por Maduro de divulgar informações sobre plebiscito na Venezuela. Acusados de recebimento de propina da Odebrecht, ex-presidente do Peru e sua mulher se empregam para cumprir prisão preventiva. Na Ilha do Urubu, o Grêmio quebra invencibilidade do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Incêndio destrói 8 casas na Compensa. Troca de tiros em Boca de Fumo e perseguição policial deixam 2 mortos na Zona Norte. Agora no Jornal da Manhã, 5h48. Previsão do tempo. Em meio a nuvens, Manaus amanhece com 25 graus de temperatura e a máxima prevista é de 32 graus. O Climatempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 17 milímetros. A umidade do ar é de 84%. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. Sexta-feira, 14 de julho, ao 195º dia do ano. Faltam 170 para acabar 2017. Dia de São Camilo de Leles. Também é o Dia Nacional do Enfermeiro e o Dia Mundial da Liberdade. Rio Negro mantém vazamentos de 3 centímetros por dia e seu nível ontem em relação ao mar estava em 28 metros e 31 centímetros. No ano passado, no mesmo dia, o nível do Negro era de 27 metros e 4 centímetros. Muitas nuvens na região do aeroporto Eduardo Gomes, onde a temperatura é de 24 graus. Assim mesmo, operações de pousos e decolagens são normais. O que aconteceu nesta data? Registros da história. 1774, Fundação de Campinas, no estado de São Paulo. Em 1789, tinha início a Revolução Francesa. Parisienses tomam a Bastilha, a prisão do regime monárquico, e libertam 7 prisioneiros políticos. 1795, a Marselhesa é adotada como hino nacional da França. 1867, o químico sueco Alfred Nobel faz a primeira demonstração da dinamite. 1880, festa nacional francesa para celebrar a tomada de Bastilha. 1899, Luiz Galvez declara a criação do Estado Independente do Acre. 1965, o satélite americano Mariner 4 é o primeiro a mandar para a Terra fotografias do planeta Marte. Em 2002, durante as comemorações da tomada da Bastilha, o presidente francês Jacques Chirac escapa de uma tentativa de assassinato. 2015, sonda espacial New Horizons sobrevoa Plutão após 9 anos e meio de missão no espaço. 2016, durante as comemorações da tomada da Bastilha em Nice, na França, um terrorista ligado ao Estado Islâmico invadiu a avenida principal da cidade, a Promenade, e com um caminhão atropelando e deixando ao menos 84 mortos e 100 feridos no atentado de julho de 2016. Agora 5h50 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Nessa sexta-feira, o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito, Manaus-Trans, vai reforçar a ação de retirada de veículos abandonados nas ruas da Zona Leste com a Operação Sucata. Agentes de trânsito já mapearam as áreas com a maior quantidade de veículos abandonados e entraram em contato com os proprietários para que as sucatas fossem retiradas. Agora a equipe do Manaus Trans retornará aos locais mapeados para remover os veículos que permanecem nas vias e levar para o parqueamento no bairro de Santa Etelvina. O lote de 650 veículos estará sendo leiloado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, o DETRAN-M, nesta sexta-feira e amanhã sábado no espaço Leilão Manaus, na Avenida Torquato Tapajós, bairro de Flores. As 600 motocicletas e 50 carros foram apreendidos pelo órgão estadual de trânsito
durante fiscalização da lei seca e outras operações realizadas na capital e nos municípios da região metropolitana e estavam retidos no pátio do órgão há mais de 90 dias. E por falar em Detran, sua sede localizada no Mário Ipiranga está em péssimas condições. Já era tempo desse órgão de trânsito que fatura milhões anualmente ter aproveitado o terreno que é enorme para construir um prédio que pudesse abrigar todos os seus setores. Nossa reportagem esteve ontem no protocolo administrativo do Detran e pôde observar a precariedade do local com suas paredes cheias de infiltrações, com investimento totalmente comprometido. Nenhum funcionário reclamou, mas o Jornal da Manhã constatou que o prédio precisa de uma reforma urgente. O repórter J. Rai tem informações. Conforme anunciou o prefeito Francisco Gomes, o Chico Doido, no início do ano, o período do verão seria bem aproveitado para recuperar as estradas vicinais de Iranduba, que em sua maioria não oferecem condições de trafegabilidade. O ramal de acesso à Cachoeira do Castanho, um dos pontos turísticos do município, está recebendo serviços de terraplanagem. E uma outra vicinal, que fica no quilômetro 19 da rodovia AM-070, já está na programação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, segundo fontes da Prefeitura Municipal. Por sua vez, o governo do estado, por meio da CEINFRA, segue pavimentando os mais de 20 quilômetros da estrada de Janauari, outro centro turístico de Iranduba. Segundo o vereador Nedir Santana Vale, que mora na localidade, nesta semana foram aplicadas as primeiras camadas de piche em preparação para a colocação da massa asfáltica. E a Escola Estadual Cecília Carneiro de Oliveira promove às 14 horas de hoje a 4ª mostra de gestão com a temática Família Ceciliana Construindo um Novo Amanhecer. O objetivo da mostra é divulgar os índices, metas, atividades e projetos desenvolvidos pela unidade de ensino entre 2014 e 2016. Segundo a nova gestora da Escola Cecília Carneiro de Oliveira, Neila Nádia Lobo, o secretário de Educação do Estado do Amazonas, Arone Bentes, confirmou presença no evento de hoje. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 5h54 em Manaus. Festivais folclóricos agitam o fim de semana em bairros de Manaus. Fabrício Nascimento tem os detalhes. Cirandas, quadrilhas e shows musicais movimentarão os festivais folclóricos de 2 bairros de Manaus neste fim de semana: a Colônia Oliveira Machado, na Zona Sul, e o bairro da Redenção, na Zona Centro-Oeste. Os festivais, que têm o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Manaus CUT, serão realizados na sexta-feira, dia 14, até domingo, dia 16. O Festival Folclórico do Campo da Colônia Oliveira Machado terá shows que vão do forró, com a banda Shot Real, ao arrocha do cantor Guto Lima e várias danças regionais. O evento ocorrerá na rua Bertino Miranda, com a rua Francisco Queiroz, no bairro Colônia Oliveira Machado, a partir das 18 horas. Na Redenção, o 25º Festival Folclórico ocorrerá a partir das 19 horas. Várias danças regionais passarão por lá, como a Dança Nacional Identidade do Amazonas, danças internacionais Caxemira e Zimbábue e a quadrilha Remeleixo. O festival será realizado no campo de futebol, na rua Nova Olinda, próximo à UBS, no bairro da Redenção. Além da Redenção e Colônia Oliveira Machado, outros bairros da capital também farão seus festivais em diferentes zonas. Ainda na Zona Sul, haverá o 8º circuito de festival folclórico da Praça do Cajual, no Morro da Liberdade. Na Zona Norte, os festivais acontecem nos bairros Renato Souza Pinto e Santa Etelvina, e o Arraial de São Lucas, no bairro Colônia Santo Antônio. Na Zona Leste, a festa será no Jorge Teixeira, Zumbi 3, Cidade de Deus, e no Conjunto Castanheira 2. A programação continua na Zona Oeste, onde haverá festas nos bairros da Compensa, Vila da Prata e no Tarumã. No centro, a Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida realiza o primeiro Festival Folclórico da Soberana, com competições nas categorias quadrilhas tradicionais, quadrilhas cômicas, danças nacionais e danças internacionais. O Festival Soberana acontece hoje, amanhã e domingo, a partir das 19 horas, na quadra da Aparecida. A entrada é franca.
Essa e outras notícias você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou o Fabrício Nascimento para o Jornal da Manhã. 5h56 em Manaus. O governo federal aumentou as exigências para a divulgação dos resultados da Prova Brasil das escolas. As notas dos estudantes de cada escola só serão divulgadas caso pelo menos 80% dos alunos matriculados participarem do teste, que neste ano será aplicado entre outubro e novembro de 2017 em todo o Brasil. Na última edição da prova, realizada em 2015, a taxa mínima de participação era de 50%. A mudança faz parte das novas regras do Sistema de Avaliação da Educação Básica, incluídas no Plano Nacional de Educação, PNE, de 2014. Para a divulgação dos resultados das redes municipais e estaduais, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira manteve a taxa de 50% de participação. A Prova Brasil é um dos resultados que são levados em conta no cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, e a partir de 2017 também fará parte do Boletim da Escola, tanto para escolas públicas quanto para as privadas. 5h58 em Manaus. O Instituto Federal de Educação do Amazonas e o Tribunal Regional Eleitoral abrem mais de 400 vagas para alunos e egressos do Instituto que desejam trabalhar nas eleições suplementares deste ano. As inscrições vão até às 23h59 de hoje. As oportunidades são para Manaus e também para o interior. As vagas são para operadores de equipamento de entrada e transmissão de dados. Os selecionados serão contratados em regime de CLT com carga horária de 44 horas semanais. A remuneração varia de R$1.100 a R$1.800, além de auxílio transporte e alimentação. Para se inscrever, os candidatos devem ter no mínimo 18 anos de idade e é desejável que esteja cursando ou tenha curso técnico de nível médio ou superior na área de informática ou afins. O trabalho da Prefeitura de Manaus de limpeza dos igarapés da cidade já percorreu mais de 170 quilômetros de extensão de rios e córregos no primeiro semestre deste ano. É retirada de mais de 3.000 toneladas de lixo nessa modalidade. O serviço coordenado pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana é diário e divide equipes em vários pontos da rede de igarapés com o intuito de ampliar o alcance da ação. Por dia, mais de 20 toneladas de lixo são retiradas dos rios da cidade pelas equipes da CEMOSP. Sediado num dos mais importantes edifícios remanescentes do período da borracha no Amazonas, o Centro Cultural Palácio Rio Negro já se encontra aberto para visitação pública. Localizado na Avenida 7 de Setembro, o espaço mantido pelo governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, recebe visitante de terça a sexta-feira, no horário de 9 às 14 horas e aos sábados das 9 às 13 horas. A entrada é gratuita. O Centro Cultural Palácio Rio Negro oferece aos visitantes a oportunidade de conferir exposições de arte e de conhecer de perto um rico acervo de mobiliário original da época que reúne peças como mesas, cadeiras e estatuetas de bronze. O espaço promove também visitas guiadas, dando ao público a oportunidade de conhecer mais a fundo sobre a riqueza histórica e arquitetônica do edifício. O repórter José Alberto Zegdeg tem informações. Muito bem, Paulo Guerra. Enquanto a cidade vive esse momento de euforia por conta das comemorações de aniversário da cidade, os cirandeiros estão na preocupação com o Festival de Cirandas que acontece no próximo mês de agosto. Com poucos recursos, os trabalhos de confecção de alegorias estão a passos de jabuti. E muito pouco se fez para que tenhamos um festival como em anos de outrora. E esse problema de escassez de dinheiro não é de agora. Isso fez com que houvesse um declínio muito grande nas apresentações e vem tirando o brilho do grande festival. Os presidentes das cirandas estiveram reunidos com o governador Davi Almeida para acertar detalhes sobre o festival. Mas não foi bem como eles imaginavam, como conta o Rildo Teles, presidente da Guerreiros Jura. Zegdeg, é inegável, Zegdeg, esse declínio que você citou aí a respeito do Festival de Cirandas. Nós tivemos o Festival de Cirandas espetacular até o ano de 2014. Então, em 2015, quando começou a ser cortada a verba do nosso patrocinador maior, que é o governo do estado, as coisas começaram a desandar e o declínio do Festival de Cirandas se tornou constante, piorando assim
no ano passado, 2016, onde nós não tivemos repasse do governo do estado. E esse ano de 2017 é uma outra história. Nós tivemos aí na segunda-feira conversando com o governador Davi Almeida, o qual sinalizou o repasse de R$1 milhão para o Festival de Ciranda esse ano, sendo que repartido em 4 partes, 250 mil para cada ciranda e os 250 mil para a parte de operacionalização do festival. É pouco o que a gente vinha sonhando em fazer. No mais, a gente está aguardando a posição da prefeitura municipal, do prefeito, que também é necessário que se dê essa ajuda, e correr atrás dos patrocinadores para ver se a gente consegue chegar pelo menos a 60% ou 70% do nosso objetivo maior. Muito poucos recursos em comparação com os recursos passados, que se aproximado dos R$4 milhões. Este ano, o festival terá uma mudança na data das apresentações. Devido ao segundo turno das eleições previsto para o final do mês de agosto, o festival será realizado nos dias 18, 19 e 20 de agosto. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zeg-Deg. 6h07 em Manaus. O governador Davi Almeida autorizou a liberação de recursos para a implantação de feiras de produtos regionais em 16 cidades do interior. A medida vai beneficiar pequenos agricultores familiares e ajudar a baratear preços para os consumidores. Os recursos são do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, o FPS, e as feiras começam a ser instaladas a partir da próxima semana pelos municípios de Tabatinga, no Alto Solimões, e Tefé, no Médio Solimões. As novas feiras funcionam em tendas com barracas padronizadas e higiênicas para exposição e manuseio dos alimentos. Do mesmo modelo, o FPS já implantou 5 feiras aqui em Manaus. Essa organização ajuda a garantir maior qualidade aos produtos e atrair os consumidores, afirma a presidente de honra do FPS, Socorro Siqueira. O setor de serviços no Amazonas registrou em maio o melhor desempenho do país, com alta de 6,2% na comparação com abril. As demais taxas positivas foram assinaladas no Rio Grande do Sul, 4,1%, e Mato Grosso com 3,2%. A média nacional também cresceu e ficou em 0,1%. Já na comparação com o igual mês de 2016, o volume de serviços no estado recuou 4,4%. Em relação aos 5 primeiros meses de 2017, o índice ficou em menos 9,4%. E no acumulado dos últimos 12 meses, a redução foi de 11,5%. Os dados foram divulgados ontem pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e constam da pesquisa mensal de serviços. 6h09 em Manaus. Junta Comercial abre serviços dentro do Parque da Zona Leste da cidade. Larissa Balheiro tem os detalhes. Registro de empresas, inscrições, alterações em contratos sociais e baixa de registro junto à Receita Federal são alguns dos serviços que serão oferecidos pela Junta Comercial do Amazonas a partir desta sexta-feira no Parque da Zona Leste de Manaus. A inauguração do posto será às 9 horas e vai funcionar de segunda a sexta-feira, sempre de 8 da manhã até às 16 horas. De acordo com o presidente da Junta, Caio Fernandes, o posto será uma alternativa para auxiliar empresas localizadas na Zona Leste, cuja demanda cresce a cada ano. A capacidade de atendimento diário será de 50 por dia e todos os serviços prestados no posto vão seguir os mesmos trâmites adotados na sede da Junta, inclusive a digitalização dos processos. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balheiro para o Jornal da Manhã. 6h10 em Manaus. O Ministério Público Federal apresentou 8 novas denúncias à Justiça Federal pelo crime de peculato contra pessoas acusadas de envolvimento em crimes praticados por uma organização criminosa que desviou enormes quantias de recursos públicos federais da saúde transferidos para o estado do Amazonas, desarticulada pela Operação Maus Caminhos. As denúncias envolvem responsáveis pelo repasse de mais de 21,9 bilhões de reais por serviços supostamente prestados por 5 empresas, sem a comprovação da efetivação do serviço. Paulo Roberto Bernardi Galácio e Jennifer Nayara e Achobel Rufino Correia da Silva, que foram diretores do Instituto Novos Caminhos, ordenaram os pagamentos com dinheiro federal repassado ao Instituto pelo governo do estado para prestação de serviços de saúde. Qualificado como organização social, o Instituto era responsável pela gestão de 3 unidades de saúde no estado: a UPA 24 Horas Campos Sales, em Manaus, UPA 24 Horas e Maternidade Enfermeira Celina Vilacres Ruiz, em Tabatinga,
e Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos no Rio Preto da Eva. Além dos responsáveis pelos pagamentos, foram denunciados também os empresários que se beneficiaram com as transações. O médico Mohamed Mustafa, sócio das empresas Salvar e Cimeia, comandava a organização criminosa com poder de determinar as contratações e os pagamentos que seriam realizados. Priscila Coutinho, também sócia das empresas Salvar e Cimeia, é considerada chefe do núcleo financeiro da organização. Dava ordens sobre todos os pagamentos realizados pelo INC a fornecedores e a não fornecedores, com ou sem a apresentação de notas fiscais, e era responsável pela gestão financeira das empresas Salvari, Total Saúde e Cimeia. Além de presidente do INC, Jennifer Silva também foi denunciada por ser sócia da empresa Total Saúde e ter se beneficiado com os repasses. A médica Karina Mustafa, sócia da empresa Salvari, e os empresários Alessandro Viriato Pacheco, sócio da empresa Amazônia Serviços e Comércio, e David Azevedo Flores, sócio da empresa De Flores, também são acusados pelo Ministério Público Federal por se beneficiarem dos repasses do INC sem a devida contraprestação do serviço contratado. 6:12. A 9ª edição da Feira Internacional da Amazônia, que seria realizada no período de 22 a 25 de novembro, aqui em Manaus, foi cancelada. De acordo com a Superintendência da Zona Franca de Manaus, as restrições orçamentárias do governo federal impactaram na captação e destinação de recursos para a realização desse evento. A FIAN 2017 teria como tema o Jubileu de Ouro da Suframa e do Poder Zona Franca de Manaus, como forma de enfatizar a evolução positiva e as contribuições à sociedade brasileira deste modelo de desenvolvimento regional ao longo dos últimos 50 anos. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas já começou o envio de urnas eletrônicas para municípios do interior do estado. Na semana que vem, os equipamentos serão carregados com as informações de eleitores e candidatos. O envio de urnas termina amanhã. Os equipamentos passaram por uma inspeção final de limpeza e verificação de funcionamento nesta quinta-feira. Depois seguiram por meio de barco para Parintins e Irunepé, para onde foram enviadas 350 e 132 urnas respectivamente. Neste sábado, de caminhão, serão encaminhadas as urnas de Manacapuru, 342 urnas, Rio Preto da Eva, 56 urnas, Itacoatiara, 393 urnas e Presidente Figueiredo com 58 urnas. As urnas ainda estão sem os dados de eleitores e candidatos. Eles só serão inseridos no dia 22 de julho já nos próprios municípios, segundo o secretário de Tecnologia do TRE-AM, Rodrigo Camelo. São mais de 8.000 urnas para todo o estado. Cerca de 800 delas são reservas. Por enquanto, apenas 10 municípios vão ter identificação biométrica. A Assembleia Legislativa aprovou na tarde de ontem as emendas número 9 e 36 à Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO de 2018. As emendas asseguram autonomia financeira e orçamentária à Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, com proibição de contingenciamentos e de desvio de finalidade dos recursos vinculados à instituição. De acordo com o reitor da Universidade, Cleinaldo de Almeida Costa, com esse apoio será possível manter a instituição fortalecida como estratégia de desenvolvimento para o Amazonas. A UEA perdeu nos últimos 5 anos 323 milhões de reais. Como reflexo disso, as ações da universidade foram prejudicadas principalmente no interior. Portanto, este apoio dado pela Casa Parlamentar vem repercutir de forma positiva, destacou Cleinaldo. As promoções da Polícia Militar, dos Bombeiros e escalonamento da Polícia Civil foi garantida por meio de decretos assinados na noite de ontem pelo governador em exercício, desembargador Flávio Pascarelli, na sede do governo. Os decretos com os atos de promoção beneficiam 2.415 policiais militares e 386 bombeiros. Um dos despachos também autoriza o reajuste previsto no plano de escalonamento da Polícia Civil para 2017. Também assinaram os atos o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Davi Brandão, o comandante-geral dos Bombeiros, Coronel Fernando Pires, o delegado-geral Frederico Mendes, o secretário da Casa Civil, José Alves Pacífico, e o secretário de Fazenda em exercício, Dário José Braga. Esse ato é um cumprimento à decisão judicial não implicando na violação da lei eleitoral, destacou o governador em exercício, Flávio Pascarelli,
que ocupa provisoriamente o cargo de governador do Amazonas, enquanto o governador Davi Almeida cumpre agenda em Brasília. O secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, afirmou ser esta a maior promoção da Polícia Militar no Amazonas. A medida inclui ainda 128 oficiais da PM com direito à promoção. É a maior promoção da história da Polícia Militar do Amazonas, repercutiu ele. E o governador Davi Almeida conseguiu 300 milhões de reais. Aporte financeiro que será para investimento na área de infraestrutura. A previsão da liberação dos recursos é de 20 dias, segundo o governador Davi Almeida, que se reuniu em Brasília com a diretoria executiva do Banco do Brasil. Esses 300 milhões serão alocados para o interior do estado. Polícia. Um incêndio de grandes proporções destruiu pelo menos 8 casas de madeira na comunidade Meu Bem, Meu Mal, no bairro da Compensa, na noite de ontem. Ao todo, 15 militares do Corpo de Bombeiros atuaram com 7 viaturas com a ajuda de moradores da comunidade para controlar as chamas. O incêndio não deixou vítimas. Cerca de 30 mil litros de água foram usados no combate às chamas e até a publicação desta matéria, os militares faziam o rescaldo da área incendiada. Os bombeiros informaram ainda que as casas atingidas tiveram perda total e que populares disseram não ter ouvido explosão. Moradores disseram que o incêndio começou em uma das casas localizadas na parte de baixo da comunidade. A suspeita dos moradores é que o sinistro tenha começado após o superaquecimento de um aparelho de ar-condicionado. Uma colisão entre um ônibus e um carro deixou pelo menos 10 feridos na manhã de ontem. O acidente aconteceu na Avenida Padre Agostinho Cabaleiro, próximo ao cemitério do bairro de Santo Antônio. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foram acionados. De acordo com informações do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus Trans, 12 pessoas feridas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas para unidades de saúde, algumas com suspeitas de fratura. O acidente foi provocado por problemas na barra de direção. Raifrande Souza Soares, de 22 anos, foi preso ontem com uma motocicleta roubada no loteamento Riacho Doce, na Cidade Nova, na zona norte da cidade. Além de roubado, o veículo estava com chassi alterado e a placa havia sido clonada. Ele também era procurado por envolvimento em um homicídio ocorrido em 2017. De acordo com o delegado, o chefe Davi McDonald, do 6º Distrito Integrado de Polícia, a polícia recebeu uma denúncia anônima sobre o tráfico de drogas na rua Lago do Atumã e foi até o local. Durante a ação, os policiais avistaram pessoas em atividade em atitude suspeita e fizeram a abordagem. No mesmo local foi preso Jefferson Douglas Pinheiro Marinho, de 19 anos, conhecido como Croquete, por tráfico de drogas. 6h22 em Manaus. O seu Alberto Zegdeg tem informações de Manacapuru. Muito bem, Paulo Guerra. Roubo e posse ilegal de arma. Assim foi indiciado os bandidos Felipe Leite Nascimento, de 21 anos, e Bruno Carvalho Ferreira, de 19 anos. Era por volta das 10 horas de ontem, a equipe da Força Tática da Polícia Militar foi acionada via 190, informado de que 2 elementos armados com uma motocicleta teriam feito vítimas no bairro de Terra Preta e também no conjunto Coabã, e seguiam já em sentido ao bairro da Liberdade para fazer mais reféns. Unidos de informações e características dos elementos, saíram em diligência, onde conseguiram avistar os 2 elementos suspeitos com as características repassadas. Ao perceber a aproximação da viatura policial, os 2 empreenderam fuga, porém foram detidos. Realizada a revista nos elementos, foi encontrada uma arma de fogo calibre 12, uma escopeta, com munição intacta, um celular e um relógio. Os 2 elementos são suspeitos de outros assaltos ocorridos anteriormente. Muitos assaltos são feitos e esses 2 estão sempre no meio. Porém, a polícia prende, mas em seguida eles voltam a cometer os mesmos delitos. São velhos conhecidos da polícia e continuam fazendo arruaça aqui em Manacapuru. Foi dada a voz de prisão aos acusados, que foram cientificados de seus direitos e conduzidos à primeira delegacia regional de Manacapuru para averiguação e procedimentos cabíveis. Com certeza também com direito à sua liberdade logo em seguida. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6h24 em Manaus. Policiais da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas prenderam na manhã de ontem o foragido de justiça Claudson Cardoso Coelho, de 32 anos, vulgo
perna. Ele responde por tráfico de drogas e tinha mandado de prisão em aberto por não comparecer às audiências. Claudisson respondia pelo crime no regime semiaberto do Instituto Penal Antônio Trindade, o IPAT, e no início do ano obteve alvará de soltura para responder em liberdade, mas desde o mês de abril não comparecia às audiências judiciais quando foi expedido o mandado de prisão. 2 homens morreram e outros 3 foram presos na noite de ontem após uma ocorrência que começou com um tiroteio entre traficantes de drogas em uma boca de fumo e terminou em uma perseguição policial na Avenida Camapuã, bairro Nossa Senhora de Fátima, na zona norte da capital. 4 criminosos armados mataram um homem identificado como José Costa da Silva, conhecido como Galinha, de 45 anos, em um ponto de venda de drogas localizado entre as ruas 7 e 9 da comunidade Amazonino Mendes, bairro Novo Aleixo. E na fuga, trocaram tiros com policiais militares da Ronda Ostensivo Cândido Mariano, onde um dos suspeitos acabou morto, conforme informações do tenente Oliveira da Rocan. De acordo com as equipes de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, 4 homens ainda não identificados chegaram da boca de fumo do Amazonino Mendes em um carro roubado, modelo Siena de cor cinza e placas OAB 7278. E começaram a atirar. Durante o tiroteio, José Costa, que seria usuário de drogas, foi baleado e morreu após dar entrada no hospital e pronto-socorro Platão Araújo. Em seguida, os suspeitos fugiram pelo bairro Nossa Senhora de Fátima, mas na saída da Avenida Camapuã, nas proximidades do Terminal 4, colidiram com uma van e foram alcançados por uma viatura da Rocan. Segundo o tenente R. Oliveira, houve troca de tiros e durante o confronto um dos suspeitos morreu e outro foi baleado. Outros 2 homens foram presos. 4 armas de fogo foram apreendidas, segundo o tenente. O homem baleado foi levado ao hospital João Lúcio, na Zona Leste. Os presos foram conduzidos ao 6º Distrito Integrado de Polícia para prestar depoimento sobre o caso. Agora 6h27 em Manaus. Os números das loterias. E vamos começar com a dupla cena, concurso 1667, que acumulou nas 2 faixas. Primeiro sorteio, dezenas 03, 13, 22, 24, 35 e 36. No segundo sorteio, 02, 17, 36, 39, 44 e 48. A quina também acumulou no concurso 4.428. A quadra saiu para 142 apostas, cada uma leva R$4.831,54. O terno teve 9.166 apostas ganhadoras, com premiação individual de R$112,55. Para o Duque foram 209.204 apostadores, cada um vai levar esta quantia considerável de R$2,71. As dezenas sorteadas no concurso 428 da quina, daqui a pouco vamos confirmar. E a Time Mania no concurso 1056 teve as dezenas 09, 29, 30, 45, 46, 51 e 73. Repetindo os números da Time Mania: 09, 29, 30, 45, 46, 51 e 73. O time do coração foi o ABC de Natal. 7 números, não houve acertador. Com 6 números, 3 apostas, cada uma leva R$27.200,37. 5 dezenas, 101 apostas ganhadoras, com premiação de R$1.154,18. Agora 6h31 em Manaus. Esportes. Valtteri Bottas foi o piloto mais veloz no primeiro treino livre para o GP da Inglaterra, realizado em Silverstone na manhã de hoje. Mas apesar do protagonismo na tabela de tempos, as atenções estavam voltadas para outro carro vermelho. É que Sebastian Vettel foi o responsável por testar pela primeira vez o Shield, escudo em tradução livre, nova proposta de proteção de cabeça da Fórmula 1, que pode substituir o Halo e aparecer na categoria já em 2018. O alemão saiu dos boxes com a peça logo no início da sessão, pouco andou e já retornou aos boxes para a retirada dela. No mais, a sessão transcorreu sem maiores surpresas e o tempo anotado pelo finlandês foi melhor que a marca da pole de 2016 anotada por Lewis Hamilton e o segundo mais veloz, seguido pela dupla da RBR e Ferrari, respectivamente.
Cerca de 15 mil pessoas acompanharam a vitória do Santos por 2-0 contra o Corinthians na Vila Belmiro no primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Feminino ontem à noite. O segundo jogo será disputado na próxima quinta-feira, às 18 horas, na Arena Barueri. O Santos pode até perder por 1 gol de diferença em São Paulo para levantar a taça. Os jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo 2, Atlético e Goianiense também 2. Avaí 1, Curitiba 4. Sport 3, Chapecoense 0. O Flamengo perdeu a invencibilidade na Ilha do Urubu ao ser derrotado pelo Grêmio por 1-0 nesta quinta-feira, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Luan ainda no primeiro tempo. O revés fez a equipe rubro-negra continuar com 23 pontos e cair para a 4ª posição na tabela da competição. O Grêmio subiu para 25 e recuperou a segunda colocação atrás apenas do líder Corinthians, que tem 35. Apesar da grande torcida e da estreia de Giovânio, que entrou no segundo tempo e fez boas jogadas, o Flamengo não conseguiu superar o forte esquema defensivo montado por Renato Gaúcho. No desespero, o técnico Zé Ricardo chegou a trocar os volantes por atacantes, mas não conseguiu produzir o futebol suficiente. Na próxima rodada a ser disputada no fim de semana, o Flamengo vai visitar o Cruzeiro em Belo Horizonte. O Grêmio vai receber a Ponte Preta em Porto Alegre. Ambos os duelos acontecem no domingo. O Flamengo, é bom que se diga, perdeu completo jogando com Thiago, Rodinei, Rafael Vaz, Hever e Miguel Trauco, depois Manquejo, Márcio Araújo, depois Giovânio, Gustavo Coelhar, Felipe Viseu, depois Felipe Viseu, Diego, Everton Ribeiro e Everton. Ainda com Leandro Damião no ataque. O jogo de hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro. Às 19h15 tem Brasil de Pelotas e Figueirense. Às 20h30 jogam Oeste e Paraná. E às 21h30 Criciúma e Goiás. Últimas notícias. A próxima revisão da programação do orçamento a ser anunciada no fim do mês deve liberar recursos para os ministérios, informou ontem o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ele não disse quanto será liberado, mas destacou que a arrecadação de junho da Receita Federal, que será divulgada na próxima semana, traz números positivos. O Fundo Monetário Internacional, FMI, elevou de 0,2% para 0,3% a projeção de crescimento para a economia brasileira este ano. O órgão, no entanto, reduziu de 1,7% para 1,3% a previsão de expansão para 2018 e advertiu que pode revisar a estimativa ainda mais para baixo caso a reforma da Previdência não seja aprovada. As projeções constam da conclusão do artigo 4º de consultas do FMI ao país. O documento foi aprovado ontem pelo Conselho Executivo do Fundo. Para 2019 a 2022, o FMI projeta crescimento de 2% ao ano do Produto Interno Bruto PIB, soma dos bens e serviços produzidos no país. Para o fundo, as eleições no próximo ano tornam mais difícil a aprovação da reforma da Previdência em 2018, por receio de que os parlamentares percam votos. Enquanto o fim da recessão aparenta estar à vista, há uma recente elevação da incerteza pôs uma sombra sobre a perspectiva econômica brasileira. O Brasil continua no topo da lista dos países onde ativistas ambientais mais foram mortos em 2016. Com 49 casos, segundo o levantamento Defensores da Terra, divulgado ontem pela organização não governamental Global Witness. Em todo o mundo foram pelo menos 200 ativistas assassinados no período, cerca de 4 pessoas por semana. É o maior número de mortes de ambientalistas registrado em um ano pela organização. Com muitos assassinatos não relatados e nem ao menos investigados, é provável que o número verdadeiro seja muito mais alto, avalia o relatório. O levantamento aponta que o fenômeno de violência contra ativistas não está apenas crescendo, mas também se espalhando pelo mundo. No ano passado, a Global Witness documentou assassinatos em 24 países. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez seu primeiro pronunciamento público ontem, um dia após a sentença do juiz Sérgio Moro, que o condenou a 9 anos e meio de prisão por corrupção. Ele negou os crimes pelos quais foi condenado e afirmou que ainda está no jogo, ou seja, vai colocar seu nome ao PT para concorrer à presidência no ano que vem. Isso vai depender da confirmação de sua condenação em Porto Alegre. Se for absolvido, estará limpo. Se condenado, adeus, Planalto. 6h42. O presidente Michel Temer sancionou nesta quinta-feira o projeto de reforma trabalhista aprovado pelo Congresso Nacional. A nova legislação altera regras da consolidação das leis do trabalho, CLT, e prevê pontos que poderão ser negociados entre empregadores e empregados e, em caso de acordo coletivo, passarão a ter forças de lei. As novas regras entrarão em vigor daqui a 4 meses, conforme previsto na nova legislação. Depois de analisar 15 vetos presidenciais, o Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira, em votação simbólica,
o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO para 2018, que prevê um rombo de 131,3 bilhões de reais para o ano de 2018. O Congresso Nacional também aprovou o projeto enviado pelo governo que destina 102,38 milhões ao Ministério da Justiça para a Polícia Federal voltar a emitir passaportes. Com a aprovação do projeto, a proposta seguirá para a sanção do presidente Michel Temer. No último dia 27, a Polícia Federal anunciou a suspensão da emissão de passaportes, alegando insuficiência do orçamento. O ex-ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, do PMDB da Bahia, deixou ontem à noite o complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, informou a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Enquanto Gedel voltava para casa, surge uma nova ameaça que pode levá-lo de volta à cadeia. O doleiro Lúcio Funaro afirmou no último dia 7, em depoimento à Polícia Federal, ao qual a TV Globo teve acesso, que fez várias entregas de malas de dinheiro nas mãos do ex-ministro Gedel Vieira Lima numa sala do aeroporto de Salvador. A defesa de Gedel negou por telefone que o ex-ministro tenha recebido malas com dinheiro do doleiro Lúcio Funaro. O advogado de Gedel, Gamil Foppel, disse que o depoimento de Funaro é mentiroso. Após rejeitar o relatório do deputado Sérgio Esbeita, do PMDB do Rio de Janeiro, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou nesta quinta-feira um novo parecer de Paulo Abiakel, do PSB de Minas Gerais, recomendando a rejeição da denúncia contra o presidente Michel Temer. O relatório de Abiakel, aprovado por 41 votos a 24, será submetido ao plenário da Câmara, a quem cabe a palavra final sobre autorizar ou não o STF a analisar a denúncia contra o presidente. Depois de reunião com os líderes partidários, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, decidiu nesta quinta-feira marcar para o dia 2 de agosto a votação em plenário da denúncia por corrupção passiva contra o presidente Michel Temer. De forma reservada, o Palácio do Planalto reconhece que sofreu um duro revés por não conseguir votar antes do recesso parlamentar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Michel Temer. A avaliação do Planalto é que será um risco bem maior para o governo deixar o tema ser analisado somente em agosto. Apesar do discurso oficial de que o governo conseguiu uma vitória importante ao derrotar o relatório de Sveiter, o clima no Planalto era de desânimo no início da noite de ontem. A forte contrariedade entre os interlocutores de Temer com o fato de o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ter rejeitado uma interpretação regimental para reduzir o quórum do início da votação para 257 deputados. 3 árabes israelenses foram mortos hoje, baleados pela polícia de Israel em um incomum ataque com armas de fogo contra as forças de segurança dentro da cidade velha de Jerusalém, deixando outras 2 pessoas feridas com gravidade, informou um porta-voz policial. Uma troca de tiros entre assaltantes e policiais da Bolívia deixou pelo menos 5 pessoas mortas ontem, em frente a uma joalheria na cidade de Santa Cruz de la Sierra, informou o governo local. Os mortos são um policial, uma refém que tentou escapar a 3 assaltantes, 2 deles de nacionalidade brasileira, segundo o secretário de governo da Bolívia, Carlos Romero. 4 assaltantes e uma mulher foram presos. As autoridades venezuelanas proibiram que emissoras de rádio e televisão divulguem o plebiscito simbólico que a oposição vai realizar no domingo, sob pena de sanções, denunciou o Sindicato da Imprensa, que considerou a medida um ato de censura. O Sindicato Nacional de Trabalhadores da Imprensa rechaçou a arbitrária e inconstitucional decisão de proibir os meios de comunicação de publicar informações que façam referência à consulta popular, destacou o órgão em comunicado. A medida proíbe a divulgação de publicidade sobre a consulta. O SNTP afirmou que se trata de um ato de censura prévia para favorecer o oficialismo. Com o plebiscito simbólico, a oposição pretende expressar um maciço rechaço à Assembleia Constituinte convocada por Maduro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participa da parada militar da Avenida Champs-Élysées em Paris na manhã de hoje, dia da festa nacional francesa. O chefe de Estado americano é convidado de honra na comemoração da queda da Bastilha, que coincide com o 100º aniversário do engajamento americano na Primeira Guerra Mundial. A visita de Trump começou ontem com uma cerimônia militar no Hotel dos Inválidos, um encontro no Palácio do Eliseu e um jantar oferecido por Macron e sua mulher Brigitte, no prestigioso restaurante localizado no 2º andar da Torre Eiffel. O ex-presidente Hollande Tarumala e sua mulher Nadine Heredia chegaram ontem à noite ao Tribunal Penal Nacional em Lima para se entregar após um juiz decretar 18 meses de prisão preventiva para o casal
por lavagem de dinheiro relacionada a doações irregulares de campanha da Odebrecht. Romana e sua mulher deixaram a residência da família no distrito de Suco depois de ouvir a decisão do juiz e se dirigirem em um comboio acompanhado por seus militantes e pela polícia. O juiz Richard Concepcion determinou a prisão preventiva do ex-presidente e sua mulher por um período de 18 meses, enquanto procuradores preparam acusações formais de lavagem de dinheiro contra os dois. Richard Concepcion, que analisa as denúncias de pagamento de propinas e contribuições irregulares no Peru pelo Odebrecht, atendeu ao requerimento do promotor German Juarez, que argumentou que o casal deveria ser preso antes do julgamento para evitar que eles fugissem ou interferissem nas investigações. Uma ordem internacional de captura imediata foi emitida, explicou o juiz ao anunciar sua decisão. O azar de Humala é que ele não é Lula. 6h48 em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. CCJ aprova novo relatório que pede rejeição de denúncia. Votação será dia 2 de agosto. Folha de São Paulo. Presidente do TRF diz que caso de Lula será julgado antes da eleição. O Estado de São Paulo. Congresso aprova verba extra para a Polícia Federal retomar a emissão de passaportes. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. 692 presos são infectados por bactéria e parasita na Papuda. Valor econômico. Bonaro diz que entregou malas de dinheiro a Gedel. Estado de Minas. A operação termina com a apreensão de mais de 800 quilos de maconha em Minas. Recife, Jornal do Comércio. Reforma trabalhista contribuirá para a recuperação econômica, diz Meirelles. Fortaleza, Diário do Nordeste. Cearense com raro tipo sanguíneo salva a vida de bebê colombiano. Porto Alegre, 0 hora. Polícia Civil liberta empresários paranaenses sequestrados do Rio Grande do Sul. O Brasil Econômico. IBGE aponta queda de 4,4% no setor de serviços até maio deste ano. Edições impressas locais. O Centenário, Jornal do Comércio. Serviços do Amazonas têm melhor desempenho do país. Agora. Irmãos executados a tiros no São José. A crítica. Polícia procura casa flutuante roubada. Foi destaque ontem no Jornal da Manhã. Em tempo. Interior receberá 300 milhões. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, Larissa Balheiro, Fabrício Nascimento e J. Rai. Operação de rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.